Então hoje nós vamos fazer esse projeto aqui. É um projeto de uma casa de 2 pavimentos. Nós temos aqui o pavimento térreo, tá? E temos aqui o pavimento superior. Vamos primeiro entender o projeto, né? O projeto de arquitetura. Então aqui eu tenho uma entrada da casa, tem aqui um recuo frontal, certo? Ou seja, a casa não é coberta nessa parte aqui. Essa linha tracejada indica a projeção do telhado. Aí aqui tem uma porta de entrada para a sala. A sala tem uma escada, né, que vai dar acesso ao pavimento superior. E aqui, mais à frente, eu tenho o acesso ao banheiro, o acesso à cozinha e a saída da cozinha para a área de serviço. E da área de serviço tem acesso ao quintal, a uma área descoberta aqui nos fundos. Tá? Esse aí é o pavimento térreo. E aí, sobe-se a escada e chega aqui no pavimento superior. Então, sobe por aqui e chega aqui. Ao chegar no pavimento superior, eu tenho um hall, né, tipo uma antessala, que dá acesso para 2 quartos e um banheiro. Tá? Somente isso. Então, é uma casa pequena, simples. Porém, eu quis mostrar a vocês como é que se faz um projeto, né, de esgotamento sanitário quando é uma casa de 2 pavimentos, né? Como é que se dimensiona? Então, você tem que começar pelo andar de cima, certo? Porque a técnica é o seguinte: você tem que vir dos pontos mais distantes, né, do sistema, ou seja, os pontos que o esgoto é coletado primeiro, né, para depois chegar lá no final, que é o tratamento. Então, como é uma casa de 2 pavimentos, então o ponto mais distante do tratamento seria o andar superior, né? Então, aqui no andar superior eu só tenho um banheiro, tá? Então, é pelo banheiro que eu vou começar a dividir os meus trechos, tá? Como eu fiz lá no outro projeto da aula passada. Então, vou mudar aqui o layer, vou colocar aqui um texto médio, para colocar as letrinhas dos meus trechos, né, do projeto de esgotos. Então eu vou colocar a letra maiúscula e vou colocar aqui, ó, o primeiro trecho vai sair aqui do lavatório até a caixa sifonada. Então vou colocar aqui a letra A. Aí agora eu venho aqui, ó, para esse ralo, que é o ralo do chuveiro, que também joga na caixa sifonada. Aqui será a letra B, aqui no ralo do chuveiro. Vou colocar a letra C aqui na caixa sifonada. Então eu vou ter aqui já 2 trechos definidos, né? O trecho AC e o trecho BC. Tá? Então, trecho AC, que é do lavatório até a caixa sifonada, e o trecho BC, do ralo do chuveiro até a caixa sifonada. São 2 ramais de descarga, né? Ramal de descarga são os trechos que saem das peças de utilização. Pronto. Seguindo aí adiante, eu vou ter um outro ramal de descarga que sai aqui do vaso sanitário. Então vou colocar aqui a letra D de dado no vaso sanitário. E vou colocar a letra E aqui onde a tubulação que vem da caixa sifonada se encontra com o tubo que vem do vaso, aqui nessa junção, essa conexão chamada junção. Então eu já tenho outro ramal de descarga aqui desse banheiro. Perfeito, então já coletei lavatório, coletei ralo do chuveiro, coletei vaso sanitário. Então vamos seguir adiante. Então eu vou descer aqui e vou até o tubo de queda. Nesse caso, nos outros não tinha tubo de queda porque eram casas térreas. Então aqui, como uma casa de 2 pavimentos, terá o nosso tubo de queda. Então vou colocar aqui a letra F no tubo de queda. Então aqui no caso eu estou descendo, tá? Estou descendo, então lá embaixo eu vou ter uma outra letra, ou seja, eu vou ter um trecho na vertical, que é o nosso tubo de queda, beleza? Então F, né? Aí quando chegar aqui embaixo, vamos lá para o pavimento térreo. Na mesma posição aqui, que é um shaftzinho, shaft é um túnel vertical.
por onde descem as tubulações, eu vou ter aqui a letra G, aqui na parte de baixo do tubo de queda. Certo? Pronto, então o trecho FG, só para vocês entenderem bem, é o trecho daqui do andar superior até chegando aqui, né, no nosso no térreo, né, no tubo de queda. Beleza. Agora, em vez de colocar o H aqui na caixa de inspeção, eu vou colocar nos trechos mais distantes do que esse ponto, tá? Para essa letra que chegar aqui ser uma letra que fique depois dos pontos anteriores. Então, vou agora aqui para o outro banheiro, vou colocar a letra H aqui nesse lavatório. Aqui eu já estou agora no pavimento térreo, né? Vou colocar a letra I aqui no ralo do chuveiro. Vou colocar a letra J aqui na caixa sifonada. E vou colocar a letra K aqui na saída do vaso. A letra L será na junção que recebe o esgoto que vem do vaso e da caixa sifonada. E aqui eu sigo adiante, ó, tá? Então KL, né? Aqui eu já coletei, é ralo, lavatório, vim para cá, aqui letra M, aqui nessa caixa de inspeção. Lembre que as caixas de inspeção ficam sempre numa área descoberta, numa área externa ou numa área de ventilação, quando não tiver uma área externa, né? Tem que ser sempre numa área descoberta, sem telhado. Aí cheguei aqui na letra M. Aí que letra será essa aqui? Ainda tenho outros trechos que despejam aqui nessa caixa, né? Então eu vou primeiro fazer os trechos anteriores a colocar essa letra aqui, para essa letra ficar uma letra após os trechos que vêm antes. Então, qual é o trecho que despeja aqui? Aqui é a saída, tá? Aqui vai lá para frente, ó, esse tubo vai lá para o tanque séptico. Então despeja aqui a área de serviço, né, que joga para cá, e também a cozinha. Então a cozinha está mais distante. Então é melhor eu colocar a cozinha como sendo a próxima letra. Então vou colocar aqui a letra N. Aqui vou colocar a letra O. Aí coletei o esgoto da cozinha. Aí cheguei aqui. Só que eu recebo esgoto aqui da área de serviço. Então eu vou colocar o P aqui. Aí posso colocar aqui no tanque de lavar roupas. Colocar a letra Q aqui na máquina de lavar roupas. A letra R aqui na junção que recebe o esgoto desses dois trechos. Pronto, aí agora eu cheguei aqui na caixa de inspeção. Coloca aqui, caixa de inspeção sifonada, né? A letra S. Aí agora aqui, letra T. Nessa caixa de inspeção. Pronto, coletei toda essa parte aqui de contribuição do térreo. Aí agora eu vou lá para frente, sai daqui da caixa de inspeção. Esse tubo aqui, que eu cliquei em cima dele, é a saída do esgoto lá para frente. Então o tubo, como essa casa não tem recuo lateral, então não tem jeito, aí você tem que passar o tubo pela casa mesmo. Então, letra T, botar aqui U, V e W. Pronto. Aí eu tenho, né, os meus trechos definidos, tanto no pavimento térreo como no pavimento superior, tá? Pronto. Então agora eu vou pegar esses trechos e vou colocar na planilha. Então eu vou começar pelas primeiras letras. Então aqui nesse banheiro de cima, né, do pavimento superior, eu tenho os primeiros trechos, ó, o trecho AC e o trecho BC. Então vamos lá para a planilha. É a mesma planilha, né? Então eu coloco aqui AC e BC. Pronto. Aí, seguindo a ordem, eu tenho... Aí, aqui é o trecho CE
e DE, né? Então, CE e DE. CE e DE. Vamos olhar o desenho. Agora eu tenho EF. Pronto. Cheguei no ponto F. Vamos para o desenho. Ó. O ponto F é o tubo de queda, né? É o início do tubo de queda, a parte de cima dele. Aí aqui eu vou descer lá para o pavimento térreo. A letra que tem aqui embaixo qual é? Letra G. Então, seria FG aqui. Próximo trecho, agora eu já estou no térreo, né? Cheguei aqui. Eu posso colocar essa GT já, tá? Porque ele já traz a contribuição, tá? De lá de cima. Então, GT. Vou agora pegar a contribuição que vem aqui desse banheiro do térreo. Então, eu tenho o HJ e o IJ. HJ e o IJ. Pronto, já coletei aqui, lavatório, ralo do chuveiro. Aí eu tenho o JL e o KL. JL e o KL. Coletei vaso sanitário, coletei o esgoto que saiu da caixa sifonada. Agora eu tenho o LM e o MT. LM e o MT. Se por acaso vocês não colocarem na ordem que eu estou pensando, né? Mesmo eu colocando as letras lá, mas vocês na hora de colocar na planilha, colocar numa ordem trocada, aí não tem problema, certo? Não tem problema nenhum. O importante é você saber o que é aquele trecho. Agora, saber quais são os trechos que contribuem para ele, né? Fica mais fácil você fizer na sequência. Fica mais fácil você identificar. Se você colocar misturado, aí você vai ter que olhar qual é o trecho, aí vai ter que verificar qual é o HC daquele trecho, o outro que está mais distante, aí pode pegar um valor errado, tá? Então, é aconselhável que faça assim na sequência, porém, é o que eu estou dizendo, caso você troque a sequência, não vai errar se você tiver atenção na hora de identificar os trechos. Então, estou aqui no MT, né? O T é essa caixa. Então, eu já coletei o banheira e coletei o esgoto aqui do pavimento superior. Beleza. Agora eu vou para onde? Vamos para cá, mais distante. Tenho o NO e o OS. NO e OS da cozinha. NO e o OS. Pronto, aí continuando, já cheguei aqui, agora eu vou coletar a área de serviço. Tenho o PR e o QR. Então, PR e o Q de queijo R. Pronto, cheguei aqui na letra R, tem aqui o RS. RS. Pronto, cheguei ali naquela caixa, né? Então já coletei a cozinha, coletei a área de serviço, agora eu preciso jogar daqui dessa caixa para essa outra. ST, né? ST. Vamos descer mais, ó. Aí, quando eu chego na letra T, eu tenho agora o TU, UV e VW. Então, TU, UV e VW. TU, UV e VW. W é o destino final do esgoto, né? O lançamento do meu esgoto lá no destino final dele. Pronto. Tenho aí os meus trechos definidos. Depois de definir os trechos, você agora vai marcar com o X quais são os trechos que são ramais de descarga, tá?
Então vamos olhar aqui no nosso desenho, né? Já dá para identificar fácil, né? Então todos os trechos que saem das peças de utilização são ramais de descarga, no caso AC, BC e DE. Aqui desse banheiro, então AC, BC e DE. Pronto. Então, peguei os ramais de descarga aqui do andar superior, tá? Então, uma peça, duas peças, três peças. Então, 3 ramais de descarga. Vamos para o térreo. Aí, qual é o outro trecho que eu tenho? Tenho aqui o HJ, IJ e KL. Então, HJ é um ramal de descarga, IJ e KL. Ramal de descarga também. Esses foram do banheiro, né? Aí eu venho para cá, ó, que vai ser na sequência, vai ser aqui da cozinha. Vou ter o NO. O NO é a saída pela cozinha. É um ramal de descarga. Mais adiante eu vou ter as peças da área de serviço, que é o PR e o QR. PR e QR. Pronto. Fácil de identificar os ramais de descarga, pois eles são as peças, os trechos, né, de esgoto que saem das peças. Então você tem que ter a quantidade de ramais de descarga, tem que equivaler às peças de utilização. Tá? Então eu tenho 2 banheiros, onde eu tenho lavatório, chuveiro e vaso. Né? Lavatório, chuveiro e vaso. Tem a cozinha, que tem a pia da cozinha, e a área de serviço, que tem tanque de lavar roupas e máquina de lavar. É fácil de conferir. Se você olhar aqui o desenho e ver que alguma coisa que está aqui, né, no seu projeto não está lá na planilha, é porque faltou algum ramal de descarga. Entendeu? Pronto. Definidos os ramais de descarga, agora eu vou colocar quais são os trechos que são definidos como ramais de esgoto. Então, qual é o conceito de ramal de esgoto? Ramal de esgoto são trechos que recebem contribuições de ramais de descarga, certo? Um ou mais ramais de descarga, pode ser um só, tá? Então, eu tenho aqui o trecho logo em cima, né? Logo no banheiro do pavimento superior, eu tenho o trecho CE, que recebe contribuição desse ramal de descarga e desse outro ramal de descarga. E aqui, ó, o trecho EF também é um ramal de esgoto, porque recebe contribuição do DE, que é um ramal de descarga. Tá? Então, seria CE e EF. Então, eu tenho aqui CE é um ramal de esgoto e o EF é um ramal de esgoto. Perfeito. Então, lá no banheiro de cima, eu só tenho esses 2 ramais de esgoto. Tá? Agora, vamos para o de baixo, né? O nosso desenho de baixo. Eu tenho aqui o JL e o LM, certo? JL e LM são ramais de esgoto. Então, JL, cadê? JL é um ramal de esgoto e o LM é um ramal de esgoto. Tá? Ó, JL e LM. Perfeito. Vamos lá para o nosso desenho. Já identifiquei aqui. Vamos para cá, ó. Onde é que eu tenho ramal de descarga? Então você vai encontrar ramais de esgoto próximo aos ramais de descarga, certo? Porque como eles recebem a contribuição dos ramais de descarga, então eles são os trechos que ficam na sequência do ramal de descarga. Então eu tenho aqui, primeiro esse, eu vou ter esse trecho aqui que sai da caixa de gordura, porque aqui é um ramal de descarga, né? Então consequentemente aqui é um ramal de esgoto. Então eu tenho o OS, é um ramal de esgoto, e aqui também, eu recebo contribuição desses 2, então o RS, então o OS e o RS são ramais de esgoto. Então, OS e o RS, ramal de esgoto. Perfeito. Então já tenho aí os meus ramais de esgoto. Tem mais algum? Não, porque como eu não tenho ramais de descarga, né? Mais nenhum ramal de descarga, aí também eu não tenho mais nenhum ramal de esgoto, tá? Então qual é o próximo? Aí vem aqui, né? Já coloquei os ramais de descarga, ramal de esgoto. Agora tubo de queda. Tubo de queda é o trecho vertical que une 2 pavimentos, né? Que traz o esgoto de um pavimento superior
até o pavimento térreo. Então, eu só vou ter um tubo de queda aí, porque eu só tenho uma contribuição lá do superior para o térreo. Então, qual é esse tubo de queda? Eu tenho aqui o superior, né? Deixa eu abrir aqui, aumentar. Tem aqui a letra F, que desce, e tem a letra G, que chega lá no térreo. Então, FG é um tubo de queda. Então, FG, aqui ó, tubo de queda. Coloca um xizinho aqui. Beleza. Depois de identificado o tubo de queda, qual é o próximo trecho que eu vou precisar? Subcoletor. Os subcoletores são aqueles trechos que recebem contribuições de ramais de esgoto, tá? Ou de tubos de queda, tá? Ramais de esgoto ou de tubos de queda. Então, subcoletor eu vou ter o trecho GT, é um subcoletor. Por quê? É um subcoletor porque ele recebe a contribuição do tubo de queda. Então, trechos que recebem contribuição de tubo de queda é um subcoletor. O MT também é um subcoletor porque recebe contribuição do ramal de esgoto. Então, MT está mais abaixo aqui, é um subcoletor. E eu tenho aqui ó, o trecho ST, que recebe contribuição do RS, que é um ramal de esgoto, e o OS, que é um ramal de esgoto. Então, o ST é um subcoletor. Então, ST, subcoletor. Perfeito. Agora vamos para o coletor predial, que é essa coluna aqui. O coletor predial, um tipo de subcoletor, né, que não recebe mais nenhuma contribuição, né? Ou seja, depois da última contribuição de esgoto, né, que vem dos ambientes que contribuem para o esgoto, em diante, esses trechos finais são chamados de coletores prediais. Então, no nosso desenho, né, nosso projeto, eu tenho o trecho T, U, UV e VW. Então, esses três trechos finais, esse aqui, ou seja, depois da última contribuição, né, o primeiro trecho depois da última contribuição, e os trechos seguintes são coletores prediais. Então, TU, UV e VW. Então, tá aqui, ó. TU, UV e VW. Os coletores prediais ficam sempre por último, né? Sempre aqui no final, né? Que está recebendo a contribuição de todo mundo, né? De todos esses trechos que está aqui na minha planilha. Feito isso, identificado, né? Quem é cada trecho, vamos agora verificar qual é o número de unidades Hunters de contribuição daquele trecho. Para os ramais de descarga, você vai consultar a tabela 3, que eu coloquei aqui um comentário na célula, dizendo qual a tabela que você vai usar. Então, lá na apresentação que eu coloquei para vocês, tem lá uma tabela, várias tabelas, né? Dentre elas, a tabela 3, que refere-se aos ramais de descarga. Então, aqui eu tenho o trecho AC e o trecho BC. O trecho AC, ele vem aqui no andar superior, né? O trecho AC vem aqui do lavatório e o trecho BC vem do chuveiro. Então, vamos lá para a nossa tabela. Aí vamos ver aqui, chuveiro, ó, chuveiro de residência. Número de unidades Hunters, 2. Diâmetro mínimo, diâmetro nominal mínimo, 40 milímetros. Lavatório, número de unidades Hunters, 1. Diâmetro mínimo, 40 milímetros. Então, vou colocar na minha planilha o número de unidades Hunters e o diâmetro mínimo. Então, o primeiro é o lavatório, né? Na sequência da planilha, e depois o chuveiro. Então, 1, primeiro e depois o 2. Então, aqui, ó, na linha do AC, eu vou ter aqui 1, e na linha do BC, 2. E os diâmetros, aqui 40, e aqui também 40. Pronto. Beleza. Vamos seguir. Aqui eu tenho o DE. O DE também é um ramal de descarga. O que é o trecho DE? Né? Ele vem de que aparelho? Então, vou olhar no meu desenho. O DE vem do vaso sanitário. Aí, vou olhar na minha tabela. Tem aqui bacia sanitária. Número de unidades Hunters de contribuição, 6, diâmetro 100. Então, aqui eu vou colocar 6. E aqui o diâmetro mínimo, 100 milímetros. Beleza. Então, já fiz esses 3. Vamos aqui para o trecho HJ e o IJ. É um outro banheiro, né? Só que do pavimento térreo. Então,
Aqui, né? O HJ e o IJ. Eu já sei que o lavatório é 1 e o ralo de chuveiro é 2. E os dois são 40 milímetros. Então vou colocar aqui, ó, 1 para o IJ e 2 para o HJ. E os diâmetros 40 e 40 milímetros. Beleza. E tem também um vaso sanitário, que é esse KL. KL é o vaso sanitário. Então, é o mesmo valor aqui, que foi desse DE. Então, KL eu tenho 6 UHCs e tenho 100 milímetros como diâmetro. Perfeito. Pronto, já coloquei os diâmetros e os UHC das peças dos dois banheiros. Agora eu tenho que peça de utilização. Eu tenho o NO, que é o trecho que vem da pia da cozinha. Ó, aqui mais para frente, ó. O NO vem da cozinha. Então vou olhar na minha tabela, procurar aqui pia de cozinha residencial. Tem aqui o HC 3, diâmetro 50. Então, ó, NO, aqui será 3, diâmetro mínimo 50 milímetros. Perfeito. Então, mais adiante eu tenho mais 2 armários de descarga, PR e QR. Vou lá para o meu desenho para olhar quem são. Ó. PR é o tanque de lavar roupas e o QR é a máquina de lavar roupas. Então, vou aqui para minha tabela. Tanque de lavar roupas é 3, diâmetro 40. Máquina 3,50. Tá? Então, vem aqui. PR 3,40 e a máquina 3 também, só que um diâmetro maior, 50 milímetros. Perfeito, então já dimensionei os meus ramais de descarga. O modo de descarga é bem simples, que é só olhar na tabela e você já sabe o diâmetro, beleza? Pronto, feito isso, agora vamos para os ramais de esgoto. Aí quando você colocar o cursor aqui na tabela, você vai ver que o RE, né, que é o ramal de esgoto, você vai encontrar na tabela 5. Então vamos lá para a tabela 5 da minha apresentação. Tabela 4, tabela 5. Então a tabela 5 é assim. Eu tenho aqui nessa coluna da direita o número de UHC. E aqui da esquerda eu tenho o diâmetro. Então eu tenho que entrar com esse valor e depois achar o diâmetro aqui do lado. Tá? Perfeito. Então para isso eu tenho que saber quais são os ramais de descarga que contribuem para aquele específico ramal de esgoto. Tá? Então vamos vir de cima para baixo aqui na minha tabela. Ó. Quem é o primeiro ramal de esgoto? O trecho CE. Então vou olhar no meu desenho. Ó. Trecho CE. Cadê? É lá no pavimento superior. Ó. Recebe contribuição do trecho AC e BC. Tá? Então, CE recebe AC e BC. Recebe esse e esse. Então, 1 mais 2, 3. Então, o número de UHC é 3 para o trecho CE. Aí eu vou lá na tabela 5, né? Olhar com esse valor aqui, é de 3. Então, vem aqui e vou olhar que... deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. A primeira linha é 3, né? E o diâmetro é 40. Então, pela tabela, eu poderia colocar 40, mas tem um probleminha aí. Deixa eu voltar lá. Ó. Esse trecho aqui, tá? Ele é a saída da caixa sifonada. E as caixas sifonadas têm saídas de 50 e 75 milímetros. Então, ele não pode ser 40, tem que ser 50. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, 50. E vou descrever aqui por que eu coloquei esse 50. Saída da caixa sifonada. Se quiser abreviar assim, ó, não tem problema não, tá? Da caixa sifonada. Joia. Pronto, dimensionei aqui o meu primeiro ramal de esgoto. Vamos para o próximo. Ramal de esgoto EF. Então, vamos olhar aqui no nosso desenho. O EF é a continuação aqui, ó, do tubo que vem do vaso, né? Que já recebeu o esgoto da caixa sifonada. Então eu tenho como contribuintes aqui do EF, eu tenho o CE e o DE. Então vamos ver quem é o CE. É 3 e o DE é 6. Então 3 mais 6, eu tenho 9 aqui. Né?
9 como o H6, né, o número de H6. E como ele é um ramal de esgoto, né, o EF, eu vou olhar lá na minha tabela 5. Então, na minha tabela 5, eu vou entrar aqui com 9 e eu vou para a terceira linha ali, que tem 20, né? Porque na segunda linha é 6, é menor que 9, não atende. Então, vai atender a terceira linha, que tem 20. Aí, o diâmetro correspondente é 75. Só que também tem um problema, né? Eu não posso colocar 75 lá na minha tabela. Por quê? Porque eu já recebo aqui o DE, que é 100 milímetros, tá? Ó, se você olhar aqui na tabelinha, ó, o DE é 100 milímetros. Então aqui não pode ser 75, porque eu não posso reduzir, tá? Os trechos de esgoto, eles ou ficam iguais ou aumentam de diâmetro na sequência. À medida que vai recebendo contribuições, eles vão aumentando o diâmetro, nunca diminuindo. Então aqui é 100, né? Por que é 100? Porque é uma saída do vaso sanitário. Beleza. Então dimensionei esse ramal de esgoto. Então vamos descer aqui. O próximo é esse JL. Então o JL, ele está lá no pavimento térreo. JL é a saída da caixa sifonada. Então é o mesmo esquema, né? Aqui eu tenho o HJ e o IJ. Então vou lá olhar, ó. HJ e IJ. Eu tenho 1 mais 2, 3. Tá? Então eu vou para a minha tabela. 3 poderia ser 40. Acontece que é a saída de uma caixa sifonada, mesma situação aqui, será 50. E por que é 50? Porque é a saída da caixa sifonada. Porque a caixa sifonada, a saída mínima é 50 milímetros. Perfeito, então dimensionei esse aqui. Vou agora para o LM. O nosso desenho, o LM, é a continuação do tubo que vem do vaso. É a mesma situação daquele lá de cima. Então eu vou somar aqui, ó, o JL com o KL. Aqui será 9, né? 6 mais 3, 9. Indo lá para a minha tabela, o 9, entrando aqui, 20 é maior que 9, seria 75. Acontece que, como é a continuação do tubo que vem do vaso, não pode ser 75. Então será 100 e ele será 100 porque é a saída do vaso sanitário. Pronto, dimensionei esse ramal de esgoto, né? Descendo aqui eu tenho outro ramal de esgoto que é o OS. Então vou olhar no meu desenho, quem é ele? É o trecho que vem aqui da caixa de gordura. É a saída da caixa de gordura. Então ele recebe contribuição do NO. Então tem aqui o NO, que tem 3, né? O HC. Então o OS também tem 3, porque só tem uma pia de cozinha. Se eu entrar na tabela, né, aqui com esse valor, 3, vai dar 40, tá? Só que eu não posso colocar 40, por quê? Primeiro porque eu já venho com 50, né? E aí também tem um detalhe. A saída da caixa de gordura, ela é 75. Então você entra com 50 e sai com 75. Então aqui será 75 milímetros, né, no mínimo. Então aqui é a saída da caixa de gordura. A justificativa aqui, porque eu coloquei um diâmetro maior que o da tabela. Pronto, encontrei esse ramal de esgoto. Tem outro ramal de esgoto aqui, que é o RS. O RS, vou olhar no meu desenho, ele recebe contribuições do PR e do QR. Quem são eles? Aqui é PR e QR. Ele tem 3 e 3. Então aqui, 3 mais 3, 6. Então vou lá para a minha tabela, com esse valor de 6, né? Vou entrar aqui, com 6, o diâmetro é 50. Dá para colocar 50 aqui? Então o que é que eu tenho? Eu tenho 40 chegando e 50 chegando. Então dá, porque eu não estou reduzindo, tá? Tranquilo. Então aqui eu não preciso aumentar mais, tá? Porque aqui eu tenho 40 e 50, então eu posso continuar com 50. Então aqui atende tranquilamente pela tabela. Pronto, dimensionei os meus ramais de esgoto, né? Perfeito. Agora a próxima coluna, tubo de queda. Tubo de queda é tabela 6. Vamos lá para a nossa apresentação. Tubo de queda aqui, ó. Tubo de queda na tabela 6.
Então, os tubos de queda podem ser dimensionados pela somatória das unidades Hunters de contribuição, conforme valores indicados na tabela 6. E aqui eu tenho duas colunas para escolher. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Prédio de até 3 pavimentos e prédio com mais de 3 pavimentos. No nosso caso, é uma casa de 2 pavimentos. Então, eu vou usar essa coluna. Eu vou usar essa coluna daqui, porque como é uma casa de 2 pavimentos, né? E essa coluna é para prédio de até 3 pavimentos, a nossa coluna é essa aqui, tá bom? Então, eu só vou ver qual é o número de unidades Hunters para que eu achar, para o lado eu achar o diâmetro. Então, vamos ver lá quem é que contribui para o tubo de queda, né? Então, aqui, ó. Lá para o andar superior, né? Opa! No andar superior, onde o tubo de queda começa. Então, quem é que contribui? É o EF. Apenas o EF chega no tubo de queda. Pronto, vamos ver qual é o número de unidades Hunters do EF. Então, EF, é essa linha aqui, é 9, né? E o nosso tubo de queda é o GT aqui, né? Aliás, o FG. O FG é o tubo de queda. Então, vai continuar com 9, certo? Porque só esse trecho contribui para o nosso tubo de queda. Então, vou lá para a minha tabela, com esse valor de 9. Primeira linha eu tenho 4. A segunda linha eu tenho 10. Tá? 10 atende, né? Porque se olhar lá eu tinha 9, né? Então aqui para o lado, 10 atende. Qual é o diâmetro que está marcando aqui? 50. Só que tem um problemão lá, né? Eu tenho um tubo de 100 chegando, né? Ó, aqui, ó. Eu tenho um tubo EF, né? O trecho EF é 100 milímetros. Então eu não posso colocar 50. Apesar da tabela dar 50, eu tenho que colocar 100 mesmo. Tá? E aqui eu vou colocar... Por que eu tenho que colocar 100? Porque é a saída do vaso, né? O tubo que vem do vaso. Ou posso colocar assim, em vez de saída, colocar vem do vaso, né? Vem do vaso sanitário. Pronto. Então aqui dimensionei o meu tubo de queda pelo diâmetro que chega nele, porque o da tabela deu menor, né? Deu menos do que o que eu preciso. Beleza, então tubo de queda dimensionado. Agora vamos para os subcoletores. Subcoletor é tabela 7. Então vou aqui andar, né? Tabela 7 é essa aqui. Na tabela 7 eu tenho algumas colunas, né, para escolher. Eu tenho aqui em função da declividade. Então eu falei para vocês que uma declividade boa para colocar em subcoletor é 1%, porque não é uma declividade muito grande, nem é muito pequena, porque se você colocar uma declividade muito grande, o que acontece? Você vai aprofundar muito seu sistema e vai chegar lá na frente da casa muito profundo, certo? Então 1% atende tranquilamente. E tem também uma questão importante, é que ele tem valores desde a primeira linha, tá? Se você escolher 0,5%, já começa aqui no diâmetro de 200, tá vendo aí? Então, para 0,5%, eu não posso colocar diâmetro de 100 nem 150. Isso é importante. Tá? Aqui, ó, tá vendo? A norma não permite, tá vendo? Então, para eu colocar diâmetro de 100, eu tenho que colocar pelo menos 1%, beleza? Então, vou usar essa coluna aqui do 1%. Então, eu vou ver, né? Qual é o número de unidades Hunters que chega em cada trecho dos subcoletores para dimensionar. Como eu falei na outra aula, o valor menor aqui para número de unidades Hunters é 180. Então eu já posso memorizar esse valor, porque só se eu passar dele é que eu vou passar para um diâmetro maior que 100. Tá? Então, até 180, o HCs, vai ser 100 milímetros. Pronto, então não preciso nem olhar muito essa tabela. É só eu saber disso aí, né? Ter essa informação. Então vamos lá. Quem é o primeiro subcoletor? Eu tenho aqui o GT. Tá? Vou olhar no meu desenho. Quem é o GT? Ó, o GT é o trecho que sai aqui do tubo de queda, né? Ó, trechinho do tubo de queda. Então, qual é o número de unidades Hunters do GT? Quem é que contribui para o GT? Então, quem contribui para o GT é o FG. Então, o FG é 9, então o GT também é 9. E na minha tabela é quanto lá? 180 para 100 milímetros. Então, aqui, com folga, é 100. Né?
Beleza. Pronto, encontrei esse. Vamos adiante. Eu tenho agora o MT. Vamos olhar no nosso desenho quem é o MT. O MT é esse trecho aqui que vem, recebe contribuição do LM. Então, qual é o número de dados errantes do LM? Então, o LM tem 9. Então, o MT também será 9. Então, com folga, é 100 milímetros. Aqui o diâmetro. Qual é o próximo subcoletor? Eu tenho o ST. Então, vou olhar no meu desenho. Quem é o ST? O ST é esse trecho aqui. O ST recebe contribuição do RS e do OS. Vou olhar aqui na minha planilha. RS é 6 e o OS é 3. Então, 3 mais 6, 9. Também. Então, com folga, aqui também é 100 milímetros. Beleza. Pronto, já coloquei todos os meus subcoletores. Agora vamos para o coletor predial. O coletor predial é tabela 7 também, é a mesma tabela que os subcoletores. Então é o mesmo critério, né? Então, se você tiver valores de 180 OH6 para baixo, o diâmetro será 100 milímetros. Beleza. Então vamos lá para o nosso saber quais são as contribuições do trecho TU, né? Então, o trecho TU, quais são as contribuições? O trecho TU é esse. Ele recebe contribuição de 3 trechos. Recebe do MT, do GT e do ST. Então, vamos ver que valores são esses. MT é 9, o GT é 9 e o ST é 9. Então, 3 vezes 9, 27, né? Pronto. Então, o número de dados errantes do TU é 27. Então, consequentemente, ou seja, não vai ter mais contribuições, os outros continuam sendo 27 aqui, ó. 27, 27, tá? Tudo 27. E qual é o diâmetro? Então, até 180 é 100. Então, aqui também é 100. 100, 100 e 100. Pronto, dimensionei aqui todos os meus trechos de coleta de esgoto. Só falta eu dimensionar agora o tubo de ventilação, tá? Então, como eu falei na aula passada, eu preciso de duas informações para dimensionar o meu tubo de ventilação, que é esse aqui. Nós sempre colocamos assim, ó, um círculozinho com o nome TQ apontando para o tubo aqui que desce, tá? E um círculozinho com o nome TV apontando aqui para o círculozinho que sobe, que é o tubo de ventilação. Legal? Então vamos aqui começar aqui pelo meu pavimento superior. Então, o que é que eu preciso saber? Vou colocar aqui o layer cota. Eu preciso de duas cotas. Preciso da cota aqui da distância do desconector, que é a minha caixa sifonada, para essa junção. Preciso dessa distância aqui. No caso aqui, 27 centímetros. Depois eu vou mostrar a vocês lá na tabela que isso aqui atende, tá? E preciso dessa distância aqui, ó, na horizontal desse tubo que desce, tubo que sobe, desculpa, até essa junção aqui. Aqui eu tenho 1,30 m aproximadamente. Vamos aqui para o pavimento térreo. Então aqui eu tenho a distância da caixa sifonada para o ramal de ventilação 26 centímetros e a distância aqui do meu tubo de ramal de ventilação até a coluna aqui, ó, 1,33, tá? Pronto. Beleza, eu tenho esses dois valores. Se você quiser ser mais perfeccionista, você pode somar isso aqui com isso aqui, tá? Mas não vai fazer muita diferença não, tá? Assim tá bom demais, certo? Que vai ser um valor aproximado e você vai ver que não faz muita diferença lá na tabela. Então, o que é que importa a distância da caixa sifonada para esse tubo, né? Esse ramal de ventilação que é ligado ao tubo de ventilação vertical? Então tem uma tabela aqui, ó, da norma referente a tubo de ventilação,
que é essa aqui, que fala da distância máxima do desconector ao tubo ventilador, tá? Ou seja, da caixa sifonada até aquela conexão que interliga e que vai para o tubo de ventilação. Então a distância máxima para ramais de descarga de 40 milímetros é 1 metro. Então nós temos aqui, nesse banheiro aqui de baixo, eu tenho 26 centímetros, essa distância. E para o banheiro de cima, eu tenho 27 centímetros. Então na hora de você traçar os seus tubos, né, na hora de fazer o lançamento do projeto de esgotos, você tem que se ligar nisso aí. Então você tem que colocar essa distância não muito grande, porque não pode passar de 1 metro, porque os seus ramais de descarga vão ser sempre 40 milímetros, que são os ramais que vêm do lavatório e do chuveiro, tá? Então vocês veem que esses diâmetros aí serão sempre 40, tá? Então beleza, então quanto a esse critério, os nossos dois banheiros atendem. Vamos dimensionar o tubo de ventilação. Então nós temos aqui no pavimento superior a ligação do ramal de ventilação aqui nesse ramal de esgoto da saída da caixa sifonada, e temos aqui no pavimento térreo também a ligação do ramal de ventilação aqui nesse ramal de esgoto da saída da caixa sifonada. Então o que eu preciso para dimensionar a coluna de ventilação? Então existe essa tabela aqui, que é dimensionamento de colunas e barriletes de ventilação. Então nós temos aqui, na primeira coluna, diâmetro nominal do tubo de queda ou do ramal de esgoto. Então aqui você vai considerar o ramal de esgoto de maior contribuição envolvido naquela ligação ali do ramal de ventilação, tá? Ou seja, esse ramal de ventilação ou essa coluna de ventilação está atendendo que ramal de esgoto, né? Que conjunto de ramais de esgoto ali envolvido, né? Está sendo atendido por esse ramal de ventilação. Então é isso que você vai ter que identificar. Aqui é o número de unidades errantes de contribuição desse trecho, né, que está sendo ventilado. Aqui ao lado eu tenho o diâmetro nominal mínimo do tubo de ventilação, aqui são os diâmetros, e aqui o comprimento em metros permitido, comprimento máximo, né, em metros. Beleza, então vamos identificar qual é esse ramal de esgoto. Então aqui no nosso exemplo, eu vou começar dimensionando o pavimento térreo, tá? Eu tenho aqui esse ramal de ventilação, né, esse tubo de ventilação, está ventilando esse grupo de aparelhos aqui do banheiro, tá? Então, o ramal de esgoto com maior contribuição é esse aqui. É o ramal de esgoto da saída aqui depois dessa junção, depois que recebe o esgoto do vaso, continuando até a caixa de inspeção. Então, esse ramal de esgoto é o trecho com maior contribuição, né, e que vai ser ventilado, tá? Porque todo esse gás daqui está interligado até a saída aqui do ramal de ventilação. Então, que trecho é esse? É o trecho LM. Então, no nosso desenho, né, no nosso exemplo, o trecho LM, que é esse aqui, ó, ele é um ramal de esgoto, tá vendo? Tem um diâmetro de 100 milímetros e o somatório de UHC de 9. Tá? Então, com esse valor de 100 milímetros e o UHC de 9, eu vou entrar lá na minha tabela. Na minha tabela aqui, ó, eu tenho os diâmetros, 40, 50, 75, 100 milímetros. Então, o primeiro 100 milímetros é esse. Aqui para o lado eu tenho o UHC. Então, o número de UHC máximo para essa linha aqui é 43. No meu caso lá é 9. Aí eu vou adiante aqui, ó, eu tenho nessa primeira coluna dos diâmetros eu tenho um tracinho. Então esse aqui não vale, né, não entra. Então o próximo é 11, né, que é 11 metros permitido. Então vamos ver qual é o comprimento do ramal mais coluna de ventilação em metros no nosso desenho. Então aqui eu tenho 1,33 do ramal de ventilação e a coluna
ela tem 3 metros do primeiro pavimento, né, do pavimento térreo, mais 3 metros do pavimento superior, já vai 6, mais 1,33, 7,33, e mais o telhado, vamos considerar aí mais 2 metros, né, colocando para mais. Então, 7,33 mais 2 metros dá 9,33, 9 metros. Então, como aqui na minha tabela eu tenho 11, né, então essa linha, essa coluna atende. Então eu vou subir aqui para ver qual é o diâmetro. O diâmetro de 50 milímetros é o diâmetro da nossa coluna de ventilação, o nosso tubo de ventilação, vindo do pavimento térreo. Se eu vou considerar o pavimento superior, pavimento superior eu tenho o ramal de ventilação com 1,33, aí eu tenho mais 3, mais 2, né? No caso 5, 6,33, 6,31 de comprimento. E o diâmetro que está do ramal de esgoto que está sendo envolvido, o maior diâmetro, é o de 100 milímetros, que é o ramal de esgoto EF, também que vem do vaso. Então eu vou entrar naquela mesma linha da tabela aqui, 100 milímetros aqui. E o HC, né? Que o H6 eu vou considerar. Então no nosso exemplo, como aqui é o andar superior, ele recebe o HC do térreo mais o HC do pavimento superior. Então eu tenho o número de HCs do térreo 9, e aqui também, que é o mesmo banheiro, né, é a cópia do banheiro lá do térreo, eu tenho também 9. Então 9 mais 9, 18. Analisando aqui essa linha do 100, o máximo é 43. Então atende também, continua nessa mesma linha e cai aqui nesse mesmo valor de 11, né, que deu menor do que o do térreo, e o diâmetro também é 50 milímetros. Então é importante que o diâmetro da coluna de ventilação seja uniforme. Certo? Se você encontrar um diâmetro maior, você deve uniformizar para ficar todos os diâmetros iguais, de cima a baixo, né? A coluna tem o mesmo diâmetro. Então eu vou colocar aqui na minha tabela, na minha planilha, o diâmetro do tubo de ventilação. No caso vai ser um diâmetro só, né? Para os dois pavimentos, um diâmetro de 50 milímetros. É isso aí, pessoal. Até a próxima.